Então, vamos fazer uma oração antes da gente começar, ok? E aí a gente já vai para a aula 5. Usá-lo sim, servi-lhe não. Ó Senhor, usa-me, Pai, para falar com as tuas ovelhas hoje, Senhor. Flua, Senhor, através de mim, Pai, que eu seja um canal desobstruído, Senhor, para a tua palavra, Senhor. Jesus, que a tua palavra vá de encontro a cada um aqui hoje, Senhor. Ó Jesus, que as pessoas possam, Pai, reconhecer, Senhor, que nós devemos usar do dinheiro, Senhor, mas jamais servi-lo, Pai. Ó Senhor, que as tuas instruções sejam claras, Senhor, sejam eficientes, Senhor, e possam gerar, Senhor, sabedoria, Pai, que é conhecimento com prática, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, envia os teus anjos, Senhor, para que nenhuma conexão seja quebrada, Senhor, que a internet possa fluir normalmente, Senhor, e que todos possam ouvir, Senhor, da tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos do teu cuidado conosco, Pai. Te agradecemos por tudo que temos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, deixa eu só admitir aqui mais duas pessoas. Ok. Vamos lá, aula 5. Usá-lo sim, servir-lhe não. Eu vou abrir aqui o slide para que vocês possam ver. Então, essa é a aula 5. Usá-lo sim, servir-lhe não. Então, eu vou começar refletindo, eu quero que vocês reflitam comigo sobre algumas perguntas que eu vou lançar para vocês aqui, tá? Eu vou lançar uma de cada vez e eu quero que vocês busquem na memória se vocês alguma vez já se depararam com uma situação assim ou vocês mesmos já viveram uma situação desse tipo. Okay? Eu vou pedir para vocês fecharem o microfone, por favor, tá? Os que estão com o microfone aberto, para que a gente possa fluir bem aqui na aula. Então, vamos lá. Primeira pergunta, desculpa. Primeiro, vamos para o alvo da lição. Então, o que nós vamos aprender hoje? Entender os princípios sobre o uso saudável do dinheiro, amar a Deus e ao próximo sobre tudo, inclusive sobre o dinheiro, e usar o dinheiro como servo e não como senhor. Então, vamos lá, as perguntas que eu disse para que a gente possa refletir. Você já perdeu um amigo por causa de dinheiro ou já presenciou uma amizade de anos que se perdeu devido ao dinheiro? Reflita sobre isso. Com certeza alguém, mesmo que já tenha nascido em berço cristão, já vivenciou algo desse tipo, já presenciou algo desse tipo. Um irmão que emprestou dinheiro para um irmão, esse irmão não devolveu esse dinheiro por algum motivo, e aquela amizade de anos que se tinha acabou. Uma outra pergunta. Já viu pais brigando com o filho que quebrou um presente caro? Um presente caro ou um brinquedo caro? Vocês já se depararam com alguma situação desse tipo? Ou vocês que são pais já se viram numa situação desse tipo, de brigar com o filho porque ele quebrou um presente caro ou porque ele quebrou um brinquedo caro? Uma outra pergunta para reflexão. Você já presenciou um marido brigando com a esposa devido ter batido o carro novo? Ou ao contrário, que é difícil o contrário acontecer, né? Porque as mulheres dirigem melhor, né? Mas assim, você já presenciou o marido brigando com a esposa devido ter batido o carro novo? Se você nunca presenciou, você já viveu ou você já viu, ou alguém já lhe contou sobre um marido que brigou com a amiga, né? Que é sua amiga, com a esposa dele, porque ela bateu o carro. Então, depois de refletir sobre algumas perguntas, eu quero refazer essas perguntas para vocês, ok? Quando um amigo ou uma amizade de anos é mais importante do que o dinheiro?
quando um amigo ou uma amizade de anos é mais importante do que o dinheiro. A criança que quebrou o brinquedo caro não é mais importante do que o brinquedo ou que o presente caro? A relação com a esposa que bateu o carro novo é mais importante do que o carro novo? Não seria mais importante a relação da esposa do que simplesmente o carro que foi batido? Não seria mais importante a criança do que o brinquedo que foi quebrado? Não seria mais importante uma amizade de anos do que simplesmente o dinheiro que foi emprestado? Então, valem algumas reflexões a respeito disso. E a nossa base bíblica de hoje é Mateus 6, 19 ao 21. Lembrando que eu estou usando aqui a Bíblia na linguagem de hoje, a NVI, ok? Então, a gente vai ler Mateus 6, do 19 ao 21, que diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. Desculpa, eu esqueci ali do tio no ladrões. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o teu coração. Então, a introdução. O que Jesus está querendo dizer com esse texto, né? Jesus, neste texto, não está falando do tipo, está falando de tipos de tesouros diferentes. Há uma diferença entre um tesouro terreno e um tesouro espiritual. E nós vamos perceber no decorrer da lição, alguém está riscando aí o meu slide. Porém, nós vamos perceber no decorrer da lição que acumular ou não tesouros no céu tem muito mais a ver com a forma como nós lidamos com a questão dos tesouros aqui na Terra. Ok? Então, eu vou repetir. A diferença entre tesouro terreno e espiritual tem muito mais a ver com a forma como nós lidamos com a questão dos tesouros aqui na Terra. Tem a ver com como nós lidamos com o tesouro terreno, ok? Então, vou dar uma pequena introdução a respeito dessa palavra aqui da base bíblica, ok? Que é de Mateus 6, do 19 ao 21. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Jesus não é contra as riquezas, ok? Jesus não está falando contra as riquezas. Ele está falando que as riquezas não podem nos ter, ok? Então, é sobre isso que ele está dizendo, tá? Uma diferença entre aquele que acumula tesouros na terra, e é uma linha muito tênue entre você, em como você vai usar esses tesouros, a gente pode dizer que existe aqueles que são o pródigo e aqueles que são avarentos, ok? Pródigo é aquele que não dá o devido valor ao dinheiro, ok? O filho pródigo, ele sai e gasta tudo. Então, ele não dá o devido valor ao dinheiro. Ele acha que o dinheiro, ele se multiplica sozinho, né? Não é preciso fazer nada para que ele se multiplique, ok? Então, ele simplesmente vai e gasta tudo. Então, ele quer dizer o quê? Que ele não dá valor, ele não dá o devido valor ao dinheiro. O dinheiro tem o seu devido valor, ok? Ao contrário, também existe o avarento. O avarento é aquele que dá muito valor ao dinheiro. Então, ele supervaloriza o dinheiro. Então, vocês estão vendo que existe uma linha muito tênue entre o avarento e o pródigo. O pródigo dá muito valor, o pródigo não dá valor nenhum ao dinheiro. Então, ele gasta, ele não se importa, ele não está nem aí. E o avarento, ele faz o quê? O avarento dá muito valor ao dinheiro. A gente até às vezes conta uma piadinha, né? Que, se o avarento cair com um sorrisal na mão na piscina, não sai uma bolinha, não é mesmo? O sovino, né? A gente pode até rir disso, mas, na verdade, ele está indo para um outro oposto. Ele está dando um valor exacerbado ao dinheiro, um valor que o dinheiro não tem, ok? E o que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está querendo dizer que nós não devemos ser uma represa.
Nós não devemos ser aqueles que acumulam as riquezas somente para si, né? Então a gente represa ali, né? E a gente não distribui, a gente não reparte, a gente não divide com ninguém, ok? Quando na verdade nós deveríamos ser um rio. Um rio é aquele que o dinheiro passará pelas nossas mãos com toda certeza, porém ele terá um destino certo, que é o destino que Deus vai dizer para nós para onde ele deve ir. Então a gente não represa nada, ok? A gente sempre vai ser como um rio que flui. As riquezas vão passar pela nossa mão, com certeza vão, ok? Mas nós somos aqueles que vamos saber, usando o conhecimento da palavra de Deus, saber direcionar para onde essas riquezas vão, ok? Então, existem dois opostos aqui nessa base bíblica, né? Eu queria só abrir um adendo a respeito do contexto que Jesus está falando nessa palavra de Mateus 6, 19 ao 21, né? Quando ele fala a respeito de traça, a gente precisa entender que Jesus está usando uma linguagem que as pessoas possam compreender naquela época. E naquela época as pessoas usavam muitas roupas. As roupas não havia uma moda, né? Não havia uma moda que hoje a moda é isso, a moda é bolinha, a moda não tem isso. Naquela época as roupas eram muito caras, ok? E não era todo mundo que tinha condições de comprar roupas. Então as roupas normalmente eram passadas de pai para filho, de mãe para filha. Por quê? Porque vestimenta era algo caro, não era algo barato, né? Então, o que a gente pode ver é que as pessoas, por gastarem um valor, às vezes exagerado nessa vestimenta, elas tinham muito apreço, elas davam muito valor por aquilo. E acabava que a traça, muitas vezes, consumia aquelas vestimentas. A mesma coisa o ferrugem, né? As moedas da época enferrujavam, com certeza. Lembrando que naquela época as pessoas moravam em casas de barro e de pedra, ou de barro e de madeira, coisas muito úmidas, né? E também existia uma cultura de que as pessoas colocavam os seus talentos, o seu dinheiro, dentro de vasos, ok? E os enterravam na terra. Por isso que a palavra diz, onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Algumas Bíblias falam, não cavam e furtam. Por quê? Porque eles cavavam dentro das casas, ok? Para achar esses vasos que continham, às vezes, joias, às vezes, dinheiro, ok? Então, é sobre isso que Jesus está querendo dizer aqui. Então, a gente vai ver que durante a nossa... eu vou até tirar aqui para vocês, vou colocar só a minha imagem, isso. Vocês vão ver que nós já vivemos dois opostos, né? Alguns aqui que são mais velhos vão se lembrar que no passado, um passado muito distante, o dinheiro soava como algo meio que sujo, pecaminoso em alguns momentos, não é mesmo? Aqueles que foram crentes, né? Alguns anos atrás, não é o meu caso, mas se você buscar, né? E se você olhar pela história e por aqueles que são mais velhos, eles vão dizer que o dinheiro tinha uma conotação um pouco suja, até um pouco pecaminosa, né? E num passado não tão distante, nós vemos o total oposto, que é o quê? A teologia da prosperidade, né? Então, nós vemos que o crente precisa ter. Ele precisa ter, porque se ele não tem, ele não é próspero, Deus não o tá abençoando devidamente, né? E hoje a gente tem uma certa questão, que é aquela questão assim, que se eu não tenho recursos, é porque eu estou em pecado. Ou se eu não tenho recursos, é porque eu não estou sendo abençoado, né? Se eu não tenho recursos, se a minha empresa não está indo bem, então aquela pessoa não está dando dízimo, ok? E aqui eu não estou falando contra o dízimo. Eu sou dizimista, ok? Mas aí você vê que nós, durante a história, nós vemos que nós passamos em várias fases com o dinheiro, né? Aquela fase onde o dinheiro era algo sujo e pecaminoso, onde o crente, para ser próspero, ele tinha que ser, para ter boas obras, né? E para ter tesouros no céu, ele deveria ser pobre, ok? E nós já passamos pelo contexto de que para o crente ser alguém
próspero e ter boas obras no céu, ele precisaria ser rico aqui na terra, ok? Em nenhum momento você vai ouvir Jesus dizendo que o crente não pode ter dinheiro. Essa história de que o crente nós podemos viver sem o dinheiro é uma utopia. É impossível viver sem dinheiro. Não dá, não é possível, ok? Eu lembro que o pastor comentou a respeito de uma igreja do Litoral Norte, que era uma igreja, agora não vou me lembrar o nome, onde nenhum dos membros da igreja podia trabalhar. Eles deveriam viver somente de ofertas, ok? E essa igreja, ela viveu muitos milagres, sim, durante alguns anos, porém ela teve que fechar as portas. Por quê? Porque as pessoas, ela não conseguia crescer, porque dificilmente alguém ia conseguir se livrar de tudo para viver somente das ofertas, né? Então, assim, você vê que, na verdade, é impossível viver sem o dinheiro. Porém, nós devemos saber como valorizar o dinheiro na medida exata, ok? Na medida que o Senhor Jesus nos ensina. Então, a gente vai ver também que o crente, ele não está seguro de perder dinheiro. Ah, porque eu sou crente, porque eu estou na igreja, porque eu dou o dízimo, eu não vou perder dinheiro e eu não vou ser roubada. É uma mentira. Até porque quando está dizendo essa passagem de Mateus, Jesus está dizendo o quê? Olha, meus discípulos, prestem atenção. Aqui na terra existem ladrões, traças, ferrugem, tudo isso destrói. Não há um seguro contra isso, ok? Jesus, ele não tem um seguro celestial para cuidar dos nossos tesouros terrenos. Isso não existe. Então, todo crente, sim, pode sofrer de alguma maneira com a perda ou com o roubo, tá? Da sua casa, das suas riquezas, sei lá do que. E alguns também acreditam, olhando para essa passagem e para algumas outras, que para ser rico basta ser pobre na terra. Então, se eu for pobre na terra, eu vou ser rico no céu. Eu vou ter grandes tesouros no céu. E isso é uma mentira. Porque se a riqueza espiritual, meus irmãos, fosse conquistada com pobreza terrena, a maioria das pessoas na terra estaria numa posição muito mais privilegiada do que nós, concorda? Eles teriam muito mais tesouros lá no céu do que nós. Então, isso é uma mentira. O caminho para ser rico no céu é usar as riquezas da terra em prol do que realmente importa para o reino dos céus, ok? E isso pouco importa se são muitas riquezas ou se são poucas riquezas. O Senhor chama todos nós, sejam pobres ou ricos, ok? Para usar as riquezas terrenas de acordo com o que ele determina na sua palavra. Então, pouco importa se você tem muito ou se você tem pouco. Você precisa valorizar o dinheiro na medida exata, nem ser pródigo e nem ser avarento, nem ser cobiçoso, ok? E você vai ver também, lá em 1 Timóteo 6,17, eu não vou abrir, mas ele fala assim: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Então, o que eu quero dizer com isso é que o Senhor, em 1 Timóteo 6,17, Paulo está dizendo para que, se eu não me engano, acho que é Paulo dizendo para Timóteo, ok? Para que ele ordene para os ricos daquele século, para os ricos presentes, para que eles realmente não sejam arrogantes e não ponham a sua esperança na incerteza das riquezas. Mas o que ele diz mais para frente? Porque Deus provê para a nossa satisfação. Então, meus irmãos, não é errado que o Senhor nos agrade, ok? Se o Senhor sabe que você quer uma casa melhor, ele pode te dar. Se o Senhor sabe que você quer um carro para se locomover, ele pode te dar, ok? O que não pode é você simplesmente represar os seus bens para você, ok? E querer sempre mais. Agora eu tenho um carrinho assim, mas eu queria ter uma Ferrari
que custa, nem sei quanto custa uma Ferrari, gente, não sei, uns 200 mil, 500 mil, meio milhão, sei lá, tá? Mas assim, não é para você ficar retendo para você. O Senhor, ele vai sim lhe abençoar. Ele vai prover ricamente, como diz 1 Timóteo. Ele tem satisfação em nos dar as coisas. Porém, ele quer que nós tenhamos, nós damos o devido valor ao dinheiro. Nós temos que andar nessa, né, no que a palavra de Deus diz a respeito de dinheiro para nós. E mais para frente ainda, em 1 Timóteo, ele diz: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir. Qual é a era que há de vir? É quando eles estiverem lá com o Senhor. Então, aqui você está vendo que existem ricos, sim, que são crentes. Porém, o Senhor os adverte para que eles deem o devido valor ao dinheiro. Eles não podem ser arrogantes e não podem pôr a sua esperança nas riquezas. Por quê? Porque de uma hora para outra ele pode ficar pobre. Tá? Então, o Senhor está querendo que a gente ponha a nossa esperança nele, o nosso coração nele, e ele vai sim nos abençoar. O dinheiro passará pelas nossas mãos, ok? Mas para quê? Para abençoar outras pessoas. A própria palavra diz que é muito mais aventurado, muito mais bem-aventurado dar do que receber, ok? Então é sobre isso que o Senhor está dizendo. E ele fala que no firme fundamento da era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida, ok? Ele está falando sobre isso, sobre você ter tesouros no céu. De que maneira você tem tesouros no céu? Sendo generoso, repartindo aquilo que nós temos, ok? Praticando o bem. E mais para frente vou falar um pouco a respeito dessas obras de justiça que nos levam a alcançar tesouros no céu. Deixa eu abrir aqui de novo. Vocês têm alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Podem abrir o microfone se vocês quiserem. Então, qual é o investimento seguro? Qual seria o investimento seguro, então, já que não existe um seguro celestial ou sobrenatural para as nossas riquezas terrenas? Há sim um investimento seguro e algo muito seguro onde a traça, a ferrugem e os ladrões não podem roubar, ok? Então, qual é esse investimento seguro? É depositar o nosso tesouro no banco do céu, que é o investimento mais seguro e rentável do universo. Né? Que nem com o passar do tempo, os tesouros dessa vida não podem ser consumidos pela traça e pela ferrugem. Ou, devido às circunstâncias, os ladrões podem roubá-los, os tesouros terrenos. Mas os tesouros celestiais, aquilo que é depositado no céu, não pode ser roubado. De maneira nenhuma. Uma fonte segura para se conseguir dinheiro. Qual é uma fonte segura para se conseguir dinheiro? É o trabalho. O trabalho é um bem e uma necessidade, e ele deve valorizar a vida humana e não destruí-la. Então, o trabalho ele foi dado lá em Gênesis para Adão muito antes da queda, ok? O Senhor já tinha dito para Adão que ele iria consumir da terra, que ele iria arar a terra, ok? Mas o que acontece? Devido ao pecado, né? Esse trabalho aí vem a maldição, que a maldição não é o trabalho, ok? A maldição, quando ele diz ali, é que nós ganharemos o sustento da terra com o suor dos nossos rostos, ok? Com o suor humano. Então, é sobre isso que Jesus está dizendo, ok? O valor humano não pode estar acima do valor econômico, como a gente viu nas primeiras perguntas lá que eu coloquei para vocês, né? Será que nós devemos terminar uma amizade de anos só porque eu emprestei dinheiro e esse dinheiro não voltou? Será que eu devo maltratar o meu filho porque ele quebrou um brinquedo caro, quando na verdade
Eu deveria amar o meu filho e não valorizar mais o brinquedo? Será que é certo eu brigar com a minha esposa porque ela bateu o carro novo? Quem eu tenho valorizado nessa questão? Será que eu estou dando um valor exagerado para o carro e não estou dando valor para a relação que eu tenho com a minha esposa e com a minha família? Então, vale uma reflexão aqui também. Tem muita gente que acha, e aí vai mais para o lado do avarento e não do pródigo, que é aquele que acredita que precisa trabalhar 12, 15 horas por dia. Isso é uma mentira. Você está sendo avarento, porque você não está valorizando aquilo que Deus valoriza. O que Deus valoriza? Deus valoriza a família. Deus valoriza a comunhão entre os irmãos na igreja e a comunhão com a nossa família. Ok? Então, assim, você não precisa. Ah, mas eu preciso trabalhar 15 horas por dia, porque se eu não trabalhar 15 horas por dia, eu não vou ter aquilo que eu preciso. Não, não é assim. Quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, meus irmãos, a respeito de Moisés estar diante de Faraó, Moisés está pedindo o quê para Faraó? Deixe o meu povo ir. E o que Faraó faz? Faraó dobra o trabalho. Por quê? Porque se eu dobro o trabalho, eles não têm tempo de ficar buscando a Deus. Então, meus irmãos, a gente vê que muitas vezes a pessoa que trabalha de 12 a 15 horas por dia, ela não tem tempo nem para comunhão com a sua família e muito menos para buscar a Deus. Então, será que ela está dando o devido valor ao dinheiro? E qual é esse valor? É o valor de que o dinheiro ele serve para ser usado e não para que eu o sirva. Se eu trabalho 15 horas por dia a despeito de querer coisas e de ter coisas e de pagar mais contas, meus irmãos, eu não estou dando devido valor ao dinheiro. Eu estou supervalorizando o dinheiro. Eu estou colocando o meu coração no dinheiro. Eu estou, mais uma vez, sendo avarento, sendo cobiçoso. Eu quero mais, eu preciso de mais. Ok? Como nós podemos subjugar o dinheiro? De que maneira nós podemos subjugar o dinheiro? Dando ouvidos ao que a Bíblia diz sobre o dinheiro. Meus irmãos, a Bíblia tem mais de 2.300 versículos que falam sobre dinheiro. Por que será que Jesus falou tanto sobre dinheiro? Porque ele sabia que era uma linha muito tênue entre ser pródigo e entre ser avarento. Ok? Então, nós precisamos realmente compreender o que Jesus disse a respeito de dinheiro. Nós devemos olhar para o dinheiro através das lentes da responsabilidade social. Nós devemos ser responsáveis socialmente. Se existe um irmão que está passando dificuldade, né? Se existe uma viúva que está em necessidade, um órfão, é aquilo que Jesus nos diz, nós precisamos ajudá-los. Ok? Muitas vezes a gente ouve o irmão falar que está com um problema, com uma dívida. A gente até muitas vezes tem o dinheiro, ok? Mas a gente não quer ajudar. Por quê? Não, porque eu preciso reter, porque eu tenho coisas para fazer. Eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, então eu não posso me desfazer daquele dinheiro. Muitas vezes o Senhor está te pedindo, libera isso. Libera. Porque aquela casa que você quer, é o Senhor que vai te dar. Porque aquele carro que você quer, é o Senhor que vai te dar. Não é você que vai comprar. Até porque muitas vezes o dinheiro que você tem guardado, meu irmão, não é possível de comprar o carro e nem a casa que você quer. Então, muitas vezes é melhor nós nos livrarmos desse dinheiro e deixar com que Deus, de alguma forma, nos abençoe. Ok? Eu não estou querendo dizer aqui que você deve ficar pobre, abandonar tudo, ficar sem trabalhar. Não, não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que muitas vezes a gente é sim avarento. A gente quer sempre mais. Então, nós devemos sim administrar o dinheiro para a glória de Deus. E como nós podemos fazer isso? Nós devemos orar. Nós devemos ter uma comunhão com pessoas que tenham a mesma visão financeira que nós. Isso é muito importante, né? Porque se a gente é levado por vento de doutrina ou se a gente de alguma forma convive com pessoas
que acreditam, não, ó, juros composto, meu irmão, é a melhor coisa que existe, né? A melhor coisa que existe é juro composto. O cara vive para isso, né? O cara vive ganhando dinheiro em cima das ondas do mercado. Ah, se vai acontecer isso, ou às vezes ele até tem uma informação privilegiada que outros não têm. Então, de certa forma, ele está sendo até corrupto para ganhar dinheiro, né? Então, aí você vive com essas pessoas e você acaba entrando na mesma visão financeira que elas, ok? Então, tomem cuidado com isso. A nossa visão financeira deve ser a visão do céu, a visão celestial, ok? Então, como nós podemos subjugar o dinheiro? Orando pelas questões financeiras. Ah, eu não tenho muito, me falta muitas vezes dinheiro. Então, vamos orar por essas questões. O que eu posso fazer para melhorar? Ok? O Senhor também não quer que você fique mendigando as coisas. Ok? Ele pode sim te prover e te prover mais. Ok? Mas nós devemos orar, nós devemos ter diligência com o dinheiro, saber administrar o dinheiro. Não adianta eu ganhar 1.000 e gastar 2.000. Não adianta. Né? De certa forma, você está sendo como o filho pródigo, você não está dando o devido valor ao dinheiro, você gasta mais, você não está nem aí, né? O cartão entra no vermelho, você tem um monte de dívida para pagar. Então, quer dizer, você não está valorizando o dinheiro na medida que ele deve ser valorizado. Ok? Então, você precisa saber administrar as questões financeiras. Nós devemos tomar atitudes que destronem o Deus dinheiro. Quem é o Deus dinheiro? Mamon. Então, nós devemos tomar atitudes que destronem esse Deus das nossas vidas. Ok? Nós temos que tomar atitudes que realmente falam, pô, eu preciso arrumar a minha vida financeira. Não dá para viver do jeito como eu estou vivendo. Não dá para não saber para onde meu dinheiro está indo. Eu preciso saber. Eu preciso planilhar. Eu preciso ter um controle financeiro, né? Para onde eu quero ir? Qual é o meu propósito? Qual é o meu sonho? Né? O que eu preciso fazer? Então, é sobre isso que você precisa tomar atitudes. Nós devemos amar as pessoas e usar o dinheiro, e nunca o contrário. Muita gente usa as pessoas e ama o dinheiro. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para amar as pessoas acima do dinheiro. Isso é muito importante. Quando eu brigo com a minha esposa, quando eu brigo com meu filho, quando eu termino uma amizade de anos por causa de dinheiro, a comunicação que eu estou dando para aquela pessoa é de que eu não te amo, eu amo mais o dinheiro. O dinheiro que eu empenhei no carro, o dinheiro que eu empenhei no brinquedo caro, o dinheiro que eu te emprestei e você não me devolveu. Você, para mim, não é importante. O importante para mim é o dinheiro. Nós devemos eliminar qualquer possibilidade de favorecimento com base no dinheiro. Ok? Qualquer possibilidade de favorecimento, de corrupção, nós devemos estar fora disso totalmente. Ok? Totalmente. Eu estava vendo algum tempo atrás que uma pessoa que saiu da nossa igreja, o marido dela estava compartilhando que ele estava vendendo aquelas TVs por assinatura, sabe? Aquele negocinho que você usa, que não é da NET, não é de nenhuma TV a cabo, e que você consegue pegar canais privados, ok? Que é irregular, tá? Então, ele estava vendendo isso. E eu até me assustei na época, meu marido até comentou comigo, falei, caramba! E aí o Douglas comentou comigo, não, mas isso aqui é ilegal, isso aqui é corrupção. E aí, logo mais para frente, umas 2 semanas para frente, nós vimos que a Polícia Federal fez uma operação gigante que ela pegou muitas dessas TVs piratas, né? De pessoas que estavam comercializando TVs piratas. Meus irmãos, cuidado. Cuidado com aquilo que não é original, né? Se não é original, com certeza são coisas de corrupção, ok? Nós devemos valorizar aquilo que paga direitos autorais, né? Se você quer ter uma TV a cabo, se livra do gato, se livra desse gato, corta essa internet que você não paga, ok? Se livra disso,
né? Você está dando possibilidade de se favorecer com o dinheiro, gato de água, gato de luz, gato de net, gato de sei lá o quê. Se livra dessas coisas, ok? Paz, Regiane, Oi, paz, a paz, Cássia. Pode falar. paz, querida. Eu acho muito sério isso e eu amo esse assunto. As pessoas falam muito de tênis pirata. Porque tênis Sim, pirata, porque tênis pirata. Mas elas têm CD pirata, elas têm camisetas da Zoom pirata, da Gap pirata, elas beneficiam a corrupção, beneficiam aqueles que não pagam impostos, né? E a Bíblia tem um versículo sim, muito punk que fala: ai daqueles que colocam em suas casas coisas mal sucedidas. Ai daqueles. Então, às vezes, eu dou sim, dízimo, eu dou oferta, mas eu estou sempre devendo, eu estou sempre enrolado. Você tem que entender que existe o enrolão e o enrolado. O enrolão é aquele que compra, não pergunta preço, não quer nem saber, porque ele não vai pagar. Ele não precisa saber sim, o preço, ele não vai pagar. Ele é uma pessoa enrolada. E o é um enrolão. E o enrolado é aquele que não faz o cálculo, ganha 1.000 e quer comprar 2. Né? Então, são sim, coisas que eu, nesses meus 42 anos de venda, como autônoma, pago MEI, emito nota, eu vendo até para a é TV importante. Bandeirantes, entendeu? Tenho CNPJ, tudo direitinho, mas a prosperidade maior veio por investir no corpo de Cristo. Sim, O maior benefício, a maior poupança, o maior rendimento que existe é prático, é testado e aprovado na minha vida, é sim, investir no corpo de Cristo. Tu tá investe certo. 100, tu ganha 1.100. Tu investe 200, tu ganha 2.200. Tu nunca vai dar mais do que Deus. Então, é um testemunho meu, real, e eu amo falar isso, porque eu fiz um curso um dos cursos que eu fiz de dinheiro, com um pastor lá na Bola de Neve, e ele falou assim: todos os dias eu dava um presente. E eu adotei isso. E é muito legal, porque teve dias que eu falava, ou eu saio da minha casa ou entre os presentes. Essa semana eu acordei com um almoço, a pessoa mandou a foto e falou assim, estou te esperando. Era um camarão graúdo, nem sei falar o nome, É. mais aquele peixe caro, salmão, tá? E hoje me acordaram com uma torta deliciosa de uma irmã da C3. Então, Oh, todos os dias Deus te abençoa com algo. sim. Nada que É tu faça importante. ou que tu dê paga. É Sim, só um retorno dos 90% que ele deixa na minha mão para administrar. sim, Então, com certeza. invistam, adotem, abençoe É o pastor, entre em todos os projetos que ele fala, porque depois que eu fiz isso, eu vou te falar uma coisa, mudou o meu cativeiro. Hoje eu estou vivendo aquele versículo, eu empresto a muitos, mas eu não estou mais tomando emprestado. Para a glória Amém. de Deus. Amém. Obrigada. É importante a gente frisar só uma coisa: existem muitas pessoas que às vezes compram uma camisa pirata e elas não têm o devido conhecimento de que aquilo é pirata, ok? Então, existem pessoas sim que têm uma cultura, às vezes, um pouco menor do que a nossa, e ela não sabe que aquele tênis é pirata ou que aquela blusa é pirata. Então, nós devemos sempre ter isso em mente, ok? De E que a Deus gente não perdoa, né? sabe. O tempo da ignorância. Isso, a gente não sabe se aquela pessoa tinha certeza de que aquele tênis não é original ou de que, né? Então a gente sempre precisa pensar nisso. Uma coisa também importante é sempre pedir a nota fiscal, como você mesmo disse, né, Cássia? Por quê? Porque a nota fiscal obriga é, os lojistas a pagarem, né, os seus impostos. Então, quando o lojista não emite a nota, ele está, na verdade, corrompendo o sistema. Ele fica com aquele dinheiro e ele não dá entrada e ele não paga os impostos devidos sobre aquilo. Ok? Então é importante pedir a nota fiscal. Ah, mas tem muita gente. E aí criou-se uma cultura de que a nota fiscal paulista está
de alguma forma o governo está manipulando, está olhando, está vigiando aquilo que eu compro, que eu gasto. Isso é uma bobagem, ok? Então, assim, peça nota fiscal, sim. É obrigação nossa pedir. Por quê? Porque aquilo obriga o lojista a pagar os impostos devidos sobre aquilo. Porque na hora de cobrar para que nós paguemos por aquilo, ele coloca os impostos ali. Ele inclui os impostos ali. Porém, quando a gente vai pagar, quando a gente paga para ele, em vez de devolver esse dinheiro para o governo, não, ele fica com o dinheiro para ele. Então, ele ganha duas vezes. Ele ganha porque ele põe lucro naquilo, e ele ganha os impostos porque ele deixa de arrecadar para o governo, ok? Então, fica aí também para que a gente possa, sim, pedir a nota fiscal. Isso é muito importante. A economia do reino dos céus. Como será que é a economia do reino dos céus? A história de Cornélio. Quem sabe da história de Cornélio? Alguém lembra da história de Cornélio? É uma história maravilhosa. Está lá em Atos 10, 4, ok? E Cornélio era um homem piedoso e temente a Deus. É o que Atos vai dizer ali logo no começo, né? E o que ele fala em Atos 10, 4? De que suas orações e suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Então, meus irmãos, o que a gente precisa pensar é que Cornélio era um gentil, ok? E a passagem ali vai se desenrolar de modo que Pedro venha visitá-lo. Por quê? Porque Jesus ali está colocando os gentios, né, junto na salvação, né? A salvação antes era só para os judeus, não, agora os gentios, que somos nós somos gentios, ok? Cornélio foi o primeiro gentil que adentrou, que entrou. Então, o que essa palavra está querendo dizer? Que lá nos céus, esse anjo que veio falar com Cornélio está dizendo que existe um memorial diante de Deus. Meus irmãos, prestem atenção. Existe um memorial seu diante do Senhor. Um memorial das suas orações e das suas ofertas, das suas esmolas, estão diante de Deus. O Senhor faz memória daquelas obras, daqueles tesouros celestiais que você investiu no reino de Deus. Estão lá diante do Senhor. Ok? É isso que fala a história de Cornélio. Nós vamos para a conclusão, mas antes eu queria contar uma história para vocês. Eu vou até fechar aqui Eu vou contar uma historinha para vocês. Deixa eu só pegar aqui que eu anotei. Aqui. Então, o que a gente pode ver com a história de Cornélio é que, na verdade, nós temos sim um memorial diante do Senhor. Nós temos um memorial das nossas obras de justiça diante do Senhor. Existe algo chegando lá na frente, ok? Chegando antes de nós diante do Senhor. Há uma memória lá. Nós não chegamos até lá, porém já tem algo apontando que, olha, essa pessoa vai chegar aqui. Ok? O Diogo vai chegar aqui. As obras dele estão chegando na frente. Ok? A Gabi Padora vai chegar aqui. As obras delas estão chegando. Então, eu queria contar uma historinha para vocês. Quando o crente, o crente ou qualquer um, né? Vai para o exterior, ele quer comprar tudo, ok? Ele quer comprar uma série de coisas. Ele compra até o que ele não vai precisar, né? Eu nunca fui para o exterior, mas eu acredito que quem já foi, compra até o que não vai usar, né? Você nunca jogou basquete, mas você olha um sapato de basquete, um tênis de basquete, aquele de cano alto, vermelho, com verde limão, e você fala, caramba, tá barato, vou levar. Mas você nunca vai usar, ok? Então, o crente, quando vai para fora, ele acaba comprando muita coisa que ele não usa. E se alguém aqui já foi para fora, sabe como é isso, ok? Mas com o passar do tempo, né, se o crente ele tem muita essa possibilidade de viajar para fora, ele acaba criando algumas coisas, né? Agora eu não vou comprar nada porque Mamon não me domina.
não preciso de nada, né? E tem também aquelas vezes em que você precisa comprar alguma coisa, ok? E aí você se torna um comprador profissional. E como que é o comprador profissional? O comprador profissional, ele já sabe que ele vai estar em tal cidade, em tal hotel naquele dia. Então, o que ele faz? Ele compra já o que ele precisa, ok? Pela internet. Então, uma moeda minha aqui paga o que eu preciso lá, ok? E aquilo vai chegar no hotel quando eu estiver lá. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, vamos supor assim, tá? Vamos dar aí um exemplo. Vamos falar que o Bruno com certeza tem cara que já foi para o exterior, muita cara. Cara de menino rico, tipo, já foi com certeza para o exterior. Então, vamos dizer que o Bruno, ok? O Bruno comprou uma caixa muito pesada de algo que ele queria. E às vezes, pô, para trazer para cá, né, e tudo, a taxação e aquelas coisas todas, ia ser muito burocrático, ok? Então, o Bruno acredita, vou para lá, né, vou estar lá naquele dia, naquele hotel, então eu vou deixar lá, vou mandar essa caixa para lá porque eu vou chegar lá, ok? E aí vamos dizer que o funcionário, tá, deste hotel está lá e recebe uma caixa muito pesada e muito grande, ok? E aí ele olha ali para a caixa, fala e olha, ele não vai abrir a caixa, porque a caixa não é dele, ok? Ele não sabe de quem é, então ele olha e ele vê que tem um nome na caixa, ok? E essa caixa está escrito assim, Mr. Ramos Bruno. Ramos Bruno? Quem é Ramos Bruno? Né? Ele pensa. Mas o que ele pensa? Ramos Bruno vai chegar, ok? Ramos Bruno está chegando. Quem conseguiu ver a analogia? Quando eu faço o câmbio das minhas riquezas e as transformo em tesouros, a minha obra chega antes. A minha bagagem chega antes de mim. OK? Aquilo que eu compro chega antes, aquilo que eu invisto chega antes. Quando eu faço o câmbio correto dos tesouros terrenos para os tesouros celestiais, OK? A minha bagagem chega antes lá. Chega antes no céu. Existe um memorial do Bruno diante de Deus, que chegou antes, já está lá. Sabe que uma hora o Bruno vai chegar. Vai chegar. Já está lá a bagagem. Ok? Então vamos voltar lá para a gente finalizar essa aula. E qual é a conclusão? Qual é a bagagem que nós estamos preparando para a maior viagem das nossas vidas? Qual a bagagem que você está preparando para levar para a maior viagem da sua vida? E qual é a maior viagem da sua vida? A viagem de volta para casa. Nós vamos voltar para casa, meus irmãos. O que você está depositando no céu? Né? Quais são as suas boas obras, as obras de justiça? E aqui eu quero dizer que as obras de justiça, aquilo que você está investindo no céu, vocês hoje estão investindo no céu, porque vocês estão separando um tempo de vocês para estar aqui estudando, para estar aqui aprendendo do Senhor. Vocês estão investindo naquilo que realmente tem valor. Isso são tesouros celestiais. Isso são tesouros eternos. Nós estamos investindo naquilo que é eterno, naquilo que a traça, né, que a ferrugem, que ladrões não podem roubar de maneira nenhuma. Então, vocês hoje estão investindo. Esses domingos todos, tem muita gente aqui que estão todo domingo assistindo a EBD. Vocês estão investindo no reino de Deus. Quando vocês estão participando da igreja, da agenda da igreja, da agenda de Deus, vocês estão investindo, ok? No reino dos céus. Isso é muito importante. Então, como nós fazemos esse investimento no reino dos céus? De que forma nós fazemos esse investimento no reino dos céus? Nós fazemos assistindo, nos preparando, orando, ok? Repartindo aquilo que a gente tem com aquele que não tem,
investindo na vida das pessoas. Ah, mas eu tenho, por exemplo, existe alguém que você conhece que o cara tem todo dom para ensinar, o cara tem todo o dom para ser pastor, mas ele não tem dinheiro para fazer um seminário. Invista na vida dele, pague o seminário para ele. Invista você pode, às vezes um seminário não é caro, né? Então pague para alguém. Ah, mas tem um missionário, tem um rapaz que está indo para um outro lugar. E meus irmãos, aqui eu não quero que vocês fiquem pensando, ah, mas será que ele vai agir direito? Será que ele vai usar o recurso de forma devida? Meus irmãos, a justiça não é nossa. O Senhor só está pedindo que nós sejamos o rio, ok? Que os recursos não fiquem represados conosco, que os recursos fluam através de nós. Então, apenas invista, ok? Invista. Quando nós colocamos, e aí no final do texto lá de Mateus, vai dizer que quando nós colocamos o nosso tesouro naquilo que é eterno, quando nós colocamos o nosso coração no Senhor, aquilo que é terreno não tem mais domínio sobre nós, né? O dinheiro, ele não pode mais dominar as nossas vidas. Por quê? Porque aquilo que tem dominado o meu coração é Jesus Cristo. Então, qual é o meu tesouro? O meu tesouro é o céu. O meu tesouro é aquilo que é eterno. O meu tesouro é Jesus Cristo, que morreu por mim. Esse é o meu tesouro. Então, eu invisto naquilo que é eterno. E a minha bagagem está chegando antes lá. A minha bagagem, e está sendo criado um memorial diante do Senhor. E aqui eu quero só abrir um adendo. As nossas obras de justiça, eu não faço no intuito de ter algo no céu, ok? Não é esse o intuito. Porque se eu faço para que os outros possam ver e possam saber que eu tenho investido, olha como eu sou boa, olha como eu estou investindo, olha como eu estou dando, isso não é obra de justiça, meus irmãos. Ok? Ok? Nós estamos sendo fariseus. O Senhor, muitas vezes, ele vai nos tocar, às vezes até de forma muito simples. Às vezes você está conversando com alguém e ali o Espírito Santo vem e fala, doa para essa pessoa. Aquele dinheiro que você tem na sua carteira, você tem R$ 50 lá que você ia usar, pode dar. Pode dar que, pode deixar que esse 50 que era para pagar uma coisa, eu vou resolver depois para você. Ok? Então é sobre isso que eu estou falando. Não façam para que os outros vejam. Você não vai conseguir levar bagagem para o céu dessa forma. Ok? Façam com o coração grato. Façam porque o Senhor se alegra. O Senhor está lhe chamando para ofertar na vida do irmão, para fazer isso por um irmão, ok? Para ofertar, sei lá, ou num irmão missionário, num seminarista, sei lá, em boas obras, para uma viúva, para o órfão, sei lá, de qualquer forma, ok? Mas cada um sabe a maneira como o Senhor usa para falar com cada um a respeito de onde ele tem que ofertar e o que ele deve fazer com o dinheiro. Ninguém vai levar coisa nenhuma do céu, ou coisa nenhuma da terra, meus irmãos. Você nunca vai ver um cortejo fúnebre, ok? Atrás um caminhão de mudança. Isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer um cortejo fúnebre e um caminhão de mudança atrás. Você não leva nem a roupa que você escolhe para morrer. Ah, eu escolhi essa roupa para ser enterrada, tá? Algumas pessoas têm isso, né? Ah, eu vou escolher a roupa que eu quero ser enterrada. Meu irmão, aquela roupa nem vai com você. Nem a roupa que você usou para ser enterrado não vai com você. Então, meus irmãos, façam um investimento eterno. Um investimento que é seguro, que é um investimento no reino dos céus. E criem um memorial diante do Senhor, que toda vez que ele olha para aquele memorial, ele fala, a Camila está chegando, a Cássia está chegando, o Kina está chegando, ok? O Bruno está chegando. Façam isso.
Criem um memorial de boas obras diante do Senhor e deem o devido valor ao dinheiro. Deem o devido valor ao dinheiro. Para finalizar, Apocalipse 14, 13. Deixa eu só fechar aqui. Eu não sei se está rolando pergunta aqui no chat. Eu sei que está piscando um negócio aqui para mim. Não sei o que é. Ah, tá. Depois eu vejo. Não, acho que não tem nenhuma pergunta. Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanharão. As nossas boas obras, meu irmão, nos acompanham, estarão conosco lá no céu. Nada pode tomar. O ladrão não pode cavar, não pode levar, não pode fazer nada, porque as nossas obras estão lá no céu. Há um memorial diante do Senhor daquilo que você tem construído no reino de Deus. Há um memorial diante do Senhor. O Senhor olha aquilo e lembra de ti e fala: logo, logo, eles vão estar chegando aqui. Amém? Vamos orar então. Vamos ao fim. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer, ok? Podem falar. Vamos orar então. Uma rosa para você, uma rosa. Obrigada, filha. De chorar, filhinha. Não, papai tá olhando para mim, papai. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por ter trazido as tuas ovelhas, Pai, para que pudessem ouvir a tua palavra, Senhor. Obrigada, Jesus, porque tu sempre nos ensina, Pai, como eu aprendo quando eu te busco e quando eu vou a algum estudo para passar para alguém, Senhor. Quanto tu fala comigo, eu acredito que tu possa também falar com os teus filhos, com as tuas ovelhas hoje, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, e nós pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, ande conosco, Pai. Que o que é verdadeiro domine o nosso coração, Senhor. Que a tua verdade, a tua justiça domine nosso coração, Senhor, para que possamos investir, Pai, naquilo que é eterno, Senhor. Que nós não sejamos como o filho pródigo, que não dá nenhum valor ao dinheiro, Senhor, mas que nós também não sejamos como o avarento, que dá uma supervalorização ao dinheiro, Senhor. Que nós sabemos dar o devido valor ao dinheiro e ao trabalho, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que nós saibamos aproveitar e dar o devido valor para a nossa família, para os nossos filhos, ok? Para os nossos amigos, Senhor, em detrimento de qualquer valor e de qualquer quantia, Senhor. Obrigada, Jesus, porque tu esteves conosco, Pai, porque a internet não caiu, não houve falha, Senhor, e nós te agradecemos por isso, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada. Eu tenho certeza que o Senhor, de alguma maneira, falou com cada um dos teus filhos aqui hoje, Senhor. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém? Vou ler aqui, ó. Quem quer falar? Eu estou saindo, agradecer Ok. a aula de hoje, que foi sensacional, e eu já vou sair, que eu vou para a igreja agora. Ok, Tá vai bom? lá. O caminho é longo. Obrigada aí. O caminho é longo, eu já olhei aqui que tem um trânsitozinho aqui na pista agora. Vou sair correndo. Vai lá, vai lá. Tchau, obrigada, gente. Tchau, tchau. Nada. Mais alguém quer falar alguma coisa? Posso encerrar aqui? Ô, Regiane, eu só queria comentar. Diga. No começo você falou que muitas vezes as pessoas pensam que a pobreza, né? Você, quando é pobre aqui,
vai se tornar rico lá. Vai se tornar rico lá. É que as pessoas pegam aquela parábola de Lázaro, né? Sim. E pensa que aquilo ali que é o real, né? Pô, ele foi mendigo aqui, então lá ele vai ser rico, né? Vai viver no céu. E o outro que era rico, não. Então, e você vai ver que aquela parábola ela é muito bacana, porque é a primeira vez que Jesus... Eu nem acredito que aquilo seja uma parábola, eu acredito que aquilo seja real. Porque é a primeira vez que Jesus vai falar de uma história e ele dá um nome para alguém. Né? E ele fala de Lázaro. É a primeira vez que ele vai contar, talvez, uma parábola, que para mim não é uma parábola, mas é uma história real. Ele vai falar de Lázaro. Quem era Lázaro? Lázaro é alguém que reconhecia o valor que Jesus tinha, não é verdade? Então, ali ele está fazendo uma analogia do quê? De que aquele cara que hoje está no inferno, que está pedindo para Lázaro molhar a ponta do dedo, né, para que ele possa aliviar, né, o fogo que consome ele, né, Abraão, ele está no seio de Abraão, né, que é isso que a parábola diz, vai dizer que, na verdade, aquele homem já recebeu em vida aquilo que ele queria. Então, ele está dizendo que aquele homem, ele valorizou demais o dinheiro, ele deu um valor exacerbado ao dinheiro, no entanto que Lázaro vivia à porta dele, lhe pedia esmolas, e ele nem via, né? E ali também conta que os cachorros lambiam as úlceras, né, de Lázaro. Ele vai falar isso. Né? Então, na verdade, o que ele está querendo dizer ali é que deu um super valor ao dinheiro e valorizou e recebeu em vida, porque ele achou que o que ele poderia usufruir em vida, ele usufruiu. Né? Ele consumiu tudo o que ele podia, ele gastou tudo o que ele queria da forma como ele queria. Né? Só que lá, e a gente vê também que, de certa forma, quando a gente usa esse texto de uma forma escatológica, a gente vai ver que aquele que vai estar no seio de Abraão, ou aquele que vai estar no céu, vai poder ver aquele que não está no céu. Né? E aí eu estou fazendo uma ligação muito antes de Jesus voltar, ok? Eu estou falando das pessoas que estão morrendo hoje antes de Jesus voltar, tá? Então a gente está vendo ali que Lázaro, ele olha de longe e consegue ver Lázaro lá na frente. Então, assim, ele está conseguindo ver. Então, aquele que está no céu vai conseguir ver aquele que também está no inferno. Ele vai conseguir saber, ok? Quem está no inferno. E é isso que a parábola vai dizer. Mas isso não quer dizer que o pobre, ele vai sim, de alguma forma, porque o pobre ali, naquela questão, Lázaro, ele reconhecia quem era Jesus. A maioria dos pobres do nosso mundo hoje não reconhecem quem é Jesus. Né? E a gente sabe muito bem que a gente fala que a salvação é somente para aqueles que creem no Filho de Deus. Então, se eu não creio, eu não serei salvo. Né? Então, assim, não está chegando memorial nenhum lá no céu. Né? A gente não tem como fazer isso. Né? Porque quem faz essas obras de justiça em nós é o Espírito Santo que atua em nós. Se eu não reconheço Jesus como meu Salvador, se eu não reconheço Jesus, não há obra de justiças para mim. Ok? Então é muito bacana você falar dessa parábola, porque é realmente uma verdade. As pessoas acham que o Lázaro era pobre, então Lázaro foi para o céu. Então, se eu serei pobre, eu também vou para o céu. Isso não é uma verdade. Né? A gente viu lá em 1 Timóteo, Paulo falando, né, para Timóteo, para que falem com os ricos desta era, né? Para que falem com os ricos, para quê? Para que eles não depositem a sua esperança no dinheiro, para que eles depositem a sua esperança em Jesus. Então, tem nós um podemos versículo, sim, né? Desculpa. sim, nós podemos sim ter dinheiro. O que nós não podemos é acumular para nós, é represar para nós esse dinheiro, ok? Isso precisa ficar claro para nós, que a gente precisa realmente ser aquele rio que flui, que realmente que o dinheiro do mundo possa passar nas nossas mãos, mas que ele não pare aqui, que ele possa realmente abençoar outras pessoas. E eu tenho certeza que Jesus vai se agradar, né, de nos dar aquilo que nós desejamos de alguma maneira. Ok? Rê, uma das Diga. coisas que eu mais tenho percebido nesse tempo, né, a gente vai amadurecendo, tem uma frase que falam que é minha, né, ninguém dá o que não tem. E eu posso ser riquíssima, mas se no meu coração não houver misericórdia,
não houver um olhar, muito bem colocada essa frase, com um olhar social de Deus, né? Um olhar de Deus, eu não vou dar nada para ninguém, eu serei um miserável. E por eu trabalhar muitos anos com venda, por incrível que pareça, as pessoas que mais me pagam certinho são as faxineiras, são serviços sociais, auxiliares gerais, porteiro, entendeu? Um exemplo, né? Então, as pessoas intitulam aquele tem e aquele não tem. Eu lembro de uma história que eu trabalhei na Gaivota Veículos com carro, eu já vendi caminhão, né? Só não vendi avião, mas já vendi caminhão. E um dos homens muito simples entrou e ninguém quis atender. Ah, não vou atender, tá de chinelo, muito simples. Aí um empurrou para o outro, porque vendedor, infelizmente, tem vendedor assim, como tem em todas as qualificações. E aí o moço falou, não, eu queria ver um carro. Ah, mas o senhor quer só dar uma olhada? Ele falou, não, eu queria saber o valor para comprar. Ah, mas você vai comprar como? Ele falou, não, vou pagar em dinheiro à vista. Então, e isso é impressionante, porque muitas pessoas compram à vista. O dinheiro não acabou na terra. E, inclusive, na pandemia, foi a época que ele mais chegou na minha mão. Então, é bem legal isso. Deus não olha como o homem olha, né? Maravilhoso Jesus. Eu estava lembrando aqui, só mais, se vocês quiserem sair, podem sair, ok? A gente já terminou a aula já. Se vocês quiserem ir para a igreja, né? Vocês estão aí, podem ir, tá? Eu estava lembrando agora de um conto, né? Que fala a respeito da história de Tomé, né? Do apóstolo Tomé. E conta a história que, claro que é uma história que não pode ser comprovada, ok? Né, mas muitos teólogos afirmam, né, e nos livros apócrifos da Bíblia contam essa história, ok? Que o apóstolo Tomé, ele estava diante de um rei que era muito poderoso. Esse rei chamava, se eu não me engano, era Gondoforme, alguma coisa assim, ok? E esse rei, ele pediu para que Tomé construísse um palácio enorme para ele, muito grande, ok? Um palácio lindo. E aí ele vai fazer uma viagem longa, e aí ele pega todos os recursos que ele tem e ele dá para Tomé. E fala para Tomé, Tomé, constrói o maior e mais exuberante castelo que você puder. Ok? E aí o que acontece? O rei vai viajar, ok? E Tomé pega esse dinheiro e ao invés de construir esse reino exuberante, né, esse castelo exuberante, ele simplesmente dá o dinheiro aos pobres, ok? Então ele pega todas as riquezas que o rei deu na mão dele e dá para os pobres. Quando esse rei volta da viagem, ele descobre que Tomé fez isso, que pegou todo o dinheiro e deu aos pobres. E aí o que ele faz? Ele lança Tomé na prisão. Porém, mais para frente, o irmão do rei adoece. É isso que conta a história, ok? E eu não estou querendo dizer que essa história é verdadeira, meus irmãos, ok? E aí o que acontece? Esse irmão do rei, ele adoece e ele tem uma vista do céu. E quando ele olha o céu, um anjo chega para ele e fala assim, você está vendo aquele castelo maravilhoso, exuberante que está ali? E aí ele fala assim, estou vendo. Ele fala assim, aquele castelo é do seu irmão, Gondoforme. Foi Tomé que investiu, que construiu esse castelo enorme para o seu irmão. E aí, quando ele volta, ok? Que ele volta à vida, ele conta para o seu irmão que ele havia sim um castelo, que o nome dele está sendo lembrado no céu, que existe um castelo enorme, imenso, maravilhoso, e que não existe um rei que tivesse um castelo do tamanho que ele tem no céu. E aí, claro que o rei vai lá e solta Tomé da prisão. Então, aqui a gente vê, meu irmão, que na verdade, e claro que o rei, ele não deu tudo que ele tinha, ele continuava sendo rico, porém agora ele tinha sim, né? Ele tinha um castelo maravilhoso, exuberante, onde o tempo não podia correr, onde a traça não podia comer, onde o cupim não podia roer. Ele tinha um castelo imenso e maravilhoso nos céus. E o nome dele, com certeza,
foi lembrado até que ele chegasse lá. E isso é só um conto, eu não sei se é verdade ou não, ok? Mas alguns teólogos contam isso nos livros apócrifos da Bíblia, tá? Então eu lembrei dessa história, eu falei, vou falar isso para eles também, é bacana. Tá bom? Então, meus irmãos, é isso, ok? Eu espero que vocês tenham sido abençoados e agraciados com a palavra, ok? E domingo que vem nós temos mais, tá? Eu não vou dar aula, Paulo Bono quem vai dar aula, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo também vai falar por ele aí com vocês. Tá bom, meus irmãos? Quem não foi para o culto, aproveitem que tá maravilhoso, ok? Não deixem de ir. Tchau, tchau, gente.